Se você está gostando do conteúdo deste livro e demais leituras, eu te peço para que clique no like e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a estas leituras. Um abraço e bom proveito! Últimos Pensamentos, parte 2. A melhor maneira do indivíduo se proteger do risco de confundir-se com os outros é a posse de um segredo que queira ou deva guardar. Todo o início da formação de sociedades implica a necessidade de uma organização secreta. Quando não há motivos suficientemente imperiosos para a manutenção do segredo, inventam-se ou arranjam-se segredos que só são conhecidos ou compreendidos pelos que têm o privilégio de iniciação. Assim foi entre os Rosacruzes e muitas outras sociedades secretas. Entre as pseudo-secretas existem, ironia, as que nem mesmo são conhecidas pelos iniciados, por exemplo, as que emprestaram seus segredos principalmente à tradição alquimista. A necessidade de cercar-se de mistério é de importância vital no estágio primitivo, pois o segredo compartilhado constitui o cimento da coesão do grupo. No estágio social, o segredo representa uma compensação salutar da falta de coesão da personalidade individual que submerge e se dispersa mediante recaídas sucessivas na identidade primitiva inconsciente com os outros. A busca da meta, sendo ela o indivíduo consciente de suas particularidades, torna-se um longo trabalho educativo, quase sem esperança, devido ao seguinte fato: uma comunidade constituída por indivíduos isolados que tiverem o privilégio da iniciação não pode se reconstituir senão através de uma identidade inconsciente, mesmo quando se trata de uma identidade socialmente diferenciada. A sociedade secreta é um estágio intermediário no caminho da individuação. Confia-se ainda a uma organização coletiva a tarefa de ser diferenciado por ela, isto é, ainda não se compreendeu que é tarefa do indivíduo ficar de pé por si mesmo e ser diferente dos demais. Todas as identidades coletivas, quer se refiram a organizações, quer a profissões de fé relativas a tal ou qual ismo, etc., ameaçam e se opõem ao cumprimento dessa tarefa. Essas identidades coletivas são muletas para os paralíticos, escudo para os ansiosos, divãs para os preguiçosos, recreio para os irresponsáveis, mas também albergue para os pobres e fracos, o porto protetor para os náufragos, o seio da família para os órfãos, a meta gloriosa e ardentemente desejada para os que se extraviaram e se decepcionaram, a terra prometida para os peregrinos extenuados, o rebanho e o cercado seguro para as ovelhas desgarradas e a mãe, que significa nutrição e crescimento. Por este motivo, não se deve considerar esse grau intermediário um obstáculo. Ele representa, ao contrário, e ainda por muito tempo, a única possibilidade de existência do indivíduo que hoje, mais do que nunca, se encontra ameaçado pelo anonimato. O fato de pertencer a uma organização coletiva é tão importante na nossa época que tem mesmo o direito de parecer como meta definitiva, enquanto toda tentativa de sugerir ao homem a eventualidade de um passo a mais no caminho da autonomia pessoal é considerada presunção, desafio prometeico, fantasia ou mesmo impossibilidade. Mas pode acontecer que alguém, por motivos importantes, se sinta constrangido a procurar o seu caminho por seus próprios meios em direção a horizontes mais largos, porquanto não encontre em nenhuma forma, em nenhum molde, em nenhum dos envoltórios, em nenhum dos meios de vida que lhe são oferecidos, aquele que lhe convém. E então irá só, representando sua própria sociedade. Será sua própria multiplicidade, que se compõe de numerosas opiniões e numerosas tendências, nem todas seguindo necessariamente o mesmo sentido.
Pelo contrário, estará em um estado de dúvida em relação a si mesmo e sofrerá grandes dificuldades para conduzir sua própria multiplicidade e uma ação homogênea e integrada. Mas o fato de estar exteriormente protegido pelas formas sociais de um desses graus intermediários aos quais acabamos de nos referir, não implica que esteja protegido da multiplicidade interior que o cinde intimamente e o impele a voltar ao desvio que representa a identidade com o mundo exterior. Assim como o iniciado, graças ao segredo da sociedade, não se marginaliza e participa de uma coletividade menos diferenciada, o indivíduo isolado tem necessidade, para caminhar solitário, de um segredo que, por qualquer motivo, não deva nem possa revelar. Tal segredo o obriga a isolar-se em seu projeto individual. Muitos indivíduos não podem suportar tal isolamento. São os neuróticos que brincam de esconde-esconde com os outros e consigo mesmo, sem se levar a sério nem aos outros. Regra geral, essas pessoas sacrificam sua meta individual à necessidade da adaptação social, encorajadas por todas as opiniões, todas as convicções e todos os ideais do ambiente. Por outro lado, não há argumento racional contra estes últimos. Só um segredo que não se pode trair, isto é, um segredo que nos inspira medo ou que não poderíamos formular conceitualmente e que, por isso, pertence aparentemente à categoria das loucuras, pode impedir a regressão inevitável ao coletivo. A necessidade de um tal segredo é, em muitos casos, tão grande que suscita pensamentos e ações cuja responsabilidade é quase impossível de suportar. Às vezes, atrás de tais atitudes, seria falso ver apenas arbitrariedade e presunção. Pelo contrário, trata-se de uma dira necessitas, cruel necessidade, inexplicável para o próprio indivíduo e que se apodera dele como um destino inelutável que mostra a ele ad oculus. Talvez, pela primeira vez em sua vida, a existência de fatores estranhos, mais poderosos do que ele, no seio dos seus mais íntimos domínios e dos quais se acreditava senhor. Um exemplo significativo é a história de Jacó, que lutou com o anjo, saiu com a anca deslocada, mas que, desse modo, evitou cometer um assassínio. O Jacó dessa época tinha a vantagem de que todos acreditaram em sua história. O Jacó de hoje apenas encontraria por toda parte um sorriso eloquente. Dessa forma, ele preferirá não tocar no assunto, sobretudo se tiver que formar uma opinião pessoal sobre o enviado de Jeová. Assim, querendo ou não, tem a posse de um segredo indiscutível e sai do círculo da coletividade. Naturalmente, sua restrição mental surgirá em pleno dia se não conseguir ser hipócrita durante toda a vida. Mas tornar-se-á neurótico quem quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, seguir sua meta individual e adaptar-se à coletividade. Um Jacó não confessa que o anjo é o mais forte, pois nunca afirmou a impossibilidade de o anjo se afastar mancando. Aquele que, impelido por seu daimon, ousa ultrapassar as fronteiras desse estado intermediário marcado pela pertinência a uma coletividade, penetra, por assim dizer, no inexplorado para sempre inexplorável, onde não há mais caminhos seguros que o guiem, nem abrigos que estendam sobre ele um teto protetor. Nessa região, não há mais leis, no caso de uma situação inesperada, como, por exemplo, um conflito de deveres que não se pode resolver à força. Habitualmente, uma excursão desse tipo nessa no man's land dura até que uma situação conflitante apareça no horizonte. Quando ocorre o conflito, ou quando se lhe sente o cheiro, mesmo de longe, a excursão finda rapidamente. Se nessas condições alguém dá no pé, eu não censuraria. Mas se, pelo contrário, alguém se pavoneia e considera um mérito o que foi fraqueza e covardia, eu não poderia aprová-lo. Mas, se alguém assume a responsabilidade de resolver uma situação litigiosa de deveres contrários, debatendo a questão em face do juiz perante o qual comparece dia e noite, encontrar-se-á eventualmente na posição do homem só.
Possui um segredo que não admite qualquer debate público, pela excelente razão de que esse homem já é fiador perante si mesmo de uma acusação impiedosa e de uma defesa obstinada. Nenhum juiz temporal ou espiritual poderia devolver-lhe o sono. De resto, se ele não conhece previamente, até a náusea, as decisões desses eventuais juízes, os fatos nunca teriam chegado a um conflito de deveres. Este último sempre supõe uma consciência elevada de suas responsabilidades. É justamente esta virtude que lhe proíbe a aceitação de uma decisão coletiva, e por esse motivo o júri do mundo exterior é transposto para o mundo interior, onde uma decisão será tomada a portas fechadas. Esta transformação confere ao indivíduo uma significação antes ignorada. Ele será doravante não só seu eu bem conhecido e socialmente definido, como também a instância que negocia o que ele vale em si mesmo. Nada aumenta mais a tomada de consciência do que a confrontação interior com os fatores opostos. Não só a acusação coloca sobre a mesa os dados desconhecidos, como a defesa também passa a procurar argumentos em que até então não havia pensado. Disso resulta que uma parte importante do mundo exterior é transportada para o mundo interior e esse mesmo elemento é subtraído ao mundo exterior. Por outro lado, o mundo interior ganha na mesma proporção e é elevado à dignidade de um tribunal de decisão ética. O eu, que antes era unívoco, por assim dizer, perde a prerrogativa de ser simplesmente o acusador e adquire em troca o inconveniente de também ter que ser acusado. O eu torna-se ambivalente, ambíguo e fica mesmo entre a bigorna e o martelo. Torna-se consciente de uma polaridade de opostos que lhe é sobreordenada. Ainda que se discuta e se argumente até o dia do juízo final, nem todos os conflitos de deveres serão realmente resolvidos. Talvez nenhum conflito seja efetivamente resolvido. Um belo dia, entretanto, a decisão simplesmente se apresenta como uma espécie de curto-circuito. A vida prática não tolera ser mantida em suspenso por uma eterna contradição. Os pares de opostos e sua contradição inerente, entretanto, não desaparecem, se bem que, por um momento, passem para o segundo plano em prol do impulso da ação. Os pares de opostos ameaçam constantemente a unidade da personalidade e sempre de novo enredam a vida em contradições. Considerando tal situação, parece recomendável ficar em casa, isto é, nunca desertar dos cercados e abrigos coletivos, pois só eles prometem garantia contra os conflitos interiores. Aquele que não for obrigado a abandonar pai e mãe estará seguramente mais abrigado junto deles. Mas são numerosos os que se sentem impelidos para fora do lar num caminho individual. Sem demora, conhecerão o positivo e o negativo da natureza humana. Do mesmo modo que toda energia procede de polos opostos, a alma possui também uma polaridade interior, pressuposição inalienável de sua vitalidade, como Heráclito já o reconheceu. Tanto teórica quanto praticamente, essa polaridade é inerente a tudo que vive. Diante dessa poderosa condição, mantém-se a unidade facilmente perturbável do eu que se formou, de modo progressivo, ao longo de milênios e só com a ajuda de inúmeras medidas de proteção. A elaboração mesma de um eu parece ter sido possível graças ao fato de que todos os opostos tendem reciprocamente a equilibrar-se. Isto ocorre no processo energético que começa pela tensão entre o frio e o quente, o alto e o baixo, etc. A energia, que é a base da vida psíquica consciente, pré-existe a esta última e é, por conseguinte, inicialmente inconsciente. Quando aflora a consciência, se apresenta primeiro projetada em figuras como humana, deuses, demônios, etc., cujo numen parece ser a fonte de força que condiciona a sua existência, enquanto essa energia é concebida sob a forma dessas imagens.
mas à medida que essa forma se esfuma e se torna ineficaz, o eu, isto é, o homem empírico, parece tomar posse dessa fonte de força, e isso no sentido pleno desta proposição ambígua. Por um lado, ele busca tomar posse desta energia, a fim de ser seu senhor, até o ponto de acreditar que a possui. Por outro lado, é possuído por ela. Esta situação grotesca, entretanto, ocorre quando apenas os conteúdos da consciência passam por formas de existência do psíquico. Neste caso, a inflação devida a projeções recorrentes não pode ser evitada, mas quando se admite a existência de uma psique inconsciente, os conteúdos das projeções podem ser integrados em formas instintivas inatas que precedem a consciência. Graças a isso, a objetividade e a autonomia da consciência são mantidas e a inflação é evitada. Os arquétipos que pré-existem à consciência e que a condicionam aparecem então no papel que realmente desempenham, o de formas estruturais a priori do fundamento instintivo da consciência. Não constituem absolutamente um em si das coisas, mas sim formas em que são percebidas, consideradas e compreendidas. Naturalmente, os arquétipos não representam a única base da aparência das representações. Eles são apenas os fundamentos da parte coletiva de uma concepção. Enquanto constituem uma qualidade do instinto, participam de sua natureza dinâmica e possuem, por conseguinte, uma energia específica que determina, às vezes de forma constrangedora, modos de comportamento e impulsões. Isso quer dizer que, em certas circunstâncias, os arquétipos têm uma força de possessividade e de obsessão, luminosidade. Concebê-los sob a forma de daimonia, poderes sobrenaturais, corresponde perfeitamente à sua natureza. Se alguém, por acaso, acreditar que uma tal formulação possa alterar de algum modo a natureza das coisas, denotará que é excessiva sua crença no valor das palavras. Os dados reais não mudam quando aplicamos a eles outros nomes. Só nós poderíamos, casualmente, ser afetados. Se alguém concebesse Deus como um puro nada, isso nada teria a ver com o princípio que nos ultrapassa. Continuaríamos tão possuídos por ele quanto antes. Não amputamos absolutamente a realidade mudando-lhe o nome. No máximo, poderemos tomar uma falsa atitude em relação a ela se o nome novo implicar uma negação. Inversamente, a denominação positiva de uma coisa incognoscível poderá colocar-nos diante dela numa atitude positiva. É por isso que, quando aplicamos a Deus a denominação de arquétipo, nada exprimimos sobre sua natureza própria, mas reconhecemos assim que Deus está inscrito nessa parte de nossa alma pré-existente à nossa consciência e que, portanto, ele não pode ser uma invenção desta última. Dessa forma, Deus não é nem afastado, nem aniquilado, mas, pelo contrário, é posto na proximidade daquilo que se pode experimentar. Esta circunstância não deixa de ser essencial. É comum a suspeita de que uma coisa não experimentável não existe. Tal suspeita leva alguns pretensos crentes, que não se dão ao trabalho de examinar mais a fundo a questão, a nomear de ateísmo ou então de gnosticismo a minha tentativa de reconstituir a alma primitiva inconsciente. De qualquer modo, não reconhecem qualquer realidade psíquica como a do inconsciente. Se este significa alguma coisa, deve compor-se das fases percorridas antes do desenvolvimento histórico de nossa psique consciente. Quase todos concordam que a hipótese de o homem ter sido criado em toda a sua glória no sexto dia da criação, sem degrau anterior, é muito simplista e arcaica para nos satisfazer, mas, em relação à psique, as concepções arcaicas continuam em vigor. A psique não teria antecedentes arquetípicos, seria uma tábula rasa, uma criação inteiramente nova que tem origem na ocasião do nascimento. Em suma, seria apenas o que ela mesma imagina ser. A consciência é filogenética e ontogeneticamente secundária. Já é tempo de esta evidência ser enfim admitida. O corpo tem uma pré-história anatômica de milhões de anos.
O mesmo acontece com o sistema psíquico. O corpo humano atual representa em cada uma de suas partes o resultado desse desenvolvimento, transparecendo as etapas prévias de seu presente. O mesmo acontece com a psique. A consciência começou, segundo a perspectiva de seu desenvolvimento histórico, num estado quase animal de inconsciência, que a criança repete em sua diferenciação. A psique da criança em estado pré-consciente é nada menos que uma tábula rasa. Pode-se reconhecer de todos os pontos de vista que é pré-formada individualmente e equipada com todos os instintos especificamente humanos, inclusive com os fundamentos a priori das funções superiores. É sobre esta base complexa que o eu se forma e é ela que o conduzirá ao longo da vida. Quando tal base não preenche seu papel de apoio, o eu se detém e morre. A existência e a realidade dessa base são de importância vital. Comparado a ela, o mundo exterior tem uma significação secundária, pois, afinal, o que significará esse mundo exterior se me faltar o impulso endógeno que normalmente me incita a apoderar-me dele? Jamais uma vontade consciente substituirá o instinto de vida. Esse instinto surge em nós do íntimo, como uma obrigação, uma vontade, uma ordem, e quando chamamos de daimon pessoal, como sempre aconteceu e acontece, pelo menos exprimimos de forma pertinente a situação psicológica. E mesmo quando tentamos circunscrever mais precisamente, mediante o conceito de arquétipo, o ponto em que o daimon nos agarra, nada eliminamos e nada podemos fazer para nos aproximar da fonte da vida. É muito natural, pois, que na qualidade de psiquiatra, que significa médico da alma, eu me incline para tal concepção, pois o que me interessa, em primeiro lugar, é saber como ajudar meus doentes a encontrar sua base e sua saúde. Através da experiência, percebi a soma de conhecimentos que tal tarefa implica. Mas o mesmo ocorreu com a medicina em geral. Ela não progrediu descobrindo a cura mediante truques que teriam simplificado enormemente seus métodos. Pelo contrário, enveredou a perder de vista por complicações em grande parte devidas a empréstimos feitos a todas as ciências possíveis. Quanto a mim, não pretendo interferir de forma alguma em outras matérias. Procuro simplesmente utilizar seus conhecimentos em meu domínio. Naturalmente, tenho o dever de justificar essas utilizações e suas consequências, pois descobertas são feitas quando se transferem conhecimentos de um domínio para outro a fim de empregá-los de maneira prática. Quantos achados não teriam ocorrido se os raios-x deixassem de ser utilizados em medicina por serem uma descoberta da física? Quanto ao fato de que, em certos casos, possa haver perigo na terapia pelos raios-x, isso interessa ao médico, mas não necessariamente ao físico, que se serve desses raios de outra maneira e para outros fins. O físico não pensará que o médico pretende iludi-lo ao chamar-lhe a atenção para certas propriedades nocivas ou salutares da radioscopia. Quando uso, por exemplo, conhecimentos históricos ou teológicos no domínio da psicoterapia, eles aparecem naturalmente sob uma nova luz e levam a outras conclusões que não aqueles limitados domínios de sua especialidade, onde servem para outros fins. O fato de que uma polaridade está na base do dinamismo psíquico implica que a problemática dos opostos, no sentido mais amplo, penetra no campo da discussão psicológica com todos os seus aspectos religiosos e filosóficos. Estes, então, perdem o caráter independente que possuem em seu domínio especializado, e isto necessariamente porque são premidos, interrogados de um ângulo psicológico. Não são mais considerados do ângulo da verdade filosófica ou religiosa, mas examinados no sentido de apurar o que comportam de significação e de fundamento psicológicos. Livres da pretensão de constituírem verdades independentes, o fato de serem consideradas empiricamente, isto é, segundo a perspectiva das ciências de observação, faz com que tais verdades sejam, sobretudo, e antes de mais nada, fenômenos psíquicos. Este fato me parece indiscutível.
Essas verdades pretendem ser fundadas em si mesmas e por elas mesmas, mas o modo psicológico de considerar as coisas perturba essa pretensão. Isso não exclui simplesmente a possibilidade de que tal exigência seja vista como ilegítima, mas lhe consagra uma atenção toda particular. A psicologia ignora julgamentos tais como "isso é apenas religioso" ou "isso é apenas filosófico". Ao contrário da censura que a ela se dirige frequentemente, em particular por parte do mundo teológico, isso é apenas psíquico. Todas as expressões possíveis e imagináveis, quaisquer que sejam, são produtos da psique. Entre outras coisas, a psique aparece como um processo dinâmico que repousa sobre antíteses e sobre o caráter antitético de seus conteúdos, podendo ser representada como uma tensão entre dois polos. Como os princípios explicativos não devem ser multiplicados além do necessário e a perspectiva energética foi satisfatória enquanto princípio explicativo das ciências físicas, podemos limitar-nos a ela também no que diz respeito à psicologia. Não há qualquer dado seguro que demonstre que outra concepção seja mais adaptada. Além disso, o caráter antitético à polaridade da psique e de seus conteúdos se revelaram como um dos resultados essenciais da experiência psicológica. Se a concepção energética da psique é correta, todas as constatações que procuram ultrapassar as fronteiras da polaridade psíquica, como, por exemplo, as afirmações a respeito de uma realidade metafísica, serão paradoxais se pretenderem reivindicar qualquer validade. A psique não pode ir além de si mesma, isto é, não pode estabelecer o estatuto de qualquer verdade absoluta, pois a polaridade que lhe é inerente condiciona a relatividade de suas afirmações. Sempre que a psique proclama verdades absolutas, como, por exemplo, a essência eterna é o movimento, ou a essência eterna é o uno, ela cai, nolens volens, num ou noutro dos polos opostos. Poder-se-ia também afirmar: a essência eterna é a imobilidade, ou a essência eterna é o todo. Caindo na unilateralidade, a psique se desintegra e perde a faculdade de discernimento. Degenera numa sucessão de estados psíquicos irrefletidos, porquanto se mostram refratários à reflexão. Cada um deles acreditando-se fundado em si mesmo, porque não vê ou não pode ainda ver os outros estados. Isso não exprime naturalmente qualquer julgamento de valor, mas formula o fato de que muitas vezes, ou mesmo inevitavelmente, se ultrapassa a fronteira, pois tudo é transição. A tese é seguida pela antítese, e entre as duas nasce um terceiro termo, uma lisis, uma solução que não era perceptível anteriormente. Através desse processo, a psique, mais uma vez, manifesta sua natureza antitética sem sair realmente de seus próprios limites. Mediante o esforço de mostrar as limitações da psique, não quero de forma alguma sugerir que existe somente a psique, mas quando e na medida em que se trata de percepção e de conhecimento, não temos meios de ver além da psique. A ciência está implicitamente convencida de que existe um objeto não psíquico transcendente, mas sabe também como é difícil reconhecer a natureza real do objeto, particularmente quando o órgão das percepções é deficiente ou inexistente, ou quando as formas de pensamento que lhe seriam adaptadas não existem ou ainda estão por ser criadas. No caso em que nossos órgãos sensoriais nem seus aparelhos auxiliares artificiais nos garantem a existência de um objeto real, as dificuldades aumentam em proporções gigantescas, de maneira que se é simplesmente tentado a negar tal objeto. Nunca cheguei a uma conclusão precipitada desse tipo, porque nunca acreditei que nossas percepções pudessem apreender todas as formas de existência. Por isso estabeleci o postulado de que o fenômeno das configurações arquetípicas, acontecimentos psíquicos por excelência, repousa sobre a existência de uma base psicóide, isto é, condicionalmente psíquica, mas ligado a outras formas de ser. Por falta de elementos empíricos, não conheço as formas de existência que são corretamente designadas pelo termo espiritual. Do ponto de vista da ciência, não é importante o que eu possa crer a esse respeito.
devo reconhecer minha ignorância. Mas, na medida em que os arquétipos se revelam eficazes, são para mim efetivos, se bem que eu não saiba em que consistem realmente. É verdade que isso é válido não só em relação a eles, mas à natureza mesma da psique. De qualquer modo que se exprima, ela nunca poderá ir além de si mesma. Toda a compreensão e tudo o que se compreendeu é fenômeno psíquico, e nessa medida encontramo-nos desesperadamente fechados num mundo unicamente psíquico. No entanto, temos muitos motivos para supor como existente, além desse véu, objeto absoluto mais incompreendido que nos condiciona e nos influencia, mesmo nos casos em que é impossível qualquer constatação concreta, particularmente nos das manifestações psíquicas. No entanto, o que se constata a propósito das possibilidades e das impossibilidades vale de maneira absoluta só no interior dos domínios especializados em cujos limites elas foram formuladas. Fora desses domínios, tais constatações são meras presunções, se bem que, de um ponto de vista objetivo, seja vedado fazer constatações às cegas, isto é, sem razões suficientes, nem por isso algumas deixam de ser efetuadas aparentemente sem razões objetivas. Trata-se, nesse caso, de uma motivação psicodinâmica comumente qualificada de subjetiva e que se considerada como sendo puramente pessoal. Trata-se, nesse caso, de uma motivação psicodinâmica comumente qualificada de subjetiva e que se considera como sendo puramente pessoal. Comete-se, desse modo, o erro de não distinguir se a constatação operada emana de um sujeito isolado, suscitada então por motivações estritamente pessoais, ou se ela se apresenta, em geral, emanando, pois, um pattern de um modelo dinâmico que existe coletivamente. Vou fazer uma nota aqui. Pattern seria um padrão. Vou ler de novo o trecho. Comete-se desse modo o erro de não distinguir se a constatação operada emana de um sujeito isolado, suscitada então por motivações estritamente pessoais, ou se ela se apresenta, em geral, emanando, pois, de um pattern, de um modelo dinâmico que existe coletivamente. Neste último caso, deveríamos concebê-la não como subjetiva, mas como psicologicamente objetiva, um número maior ou menor de indivíduos sendo levados por um impulso interior a manifestar-se de forma idêntica, sentindo como vitalmente necessário esta ou aquela concepção. Como o arquétipo não é simplesmente uma forma inativa, mas dotado de uma energia específica, pode ser considerado como a causa eficiente de tais constatações e compreendido como o sujeito que as determina. Em outras palavras, não é o homem, enquanto pessoa, que faz a constatação, mas o arquétipo que se exprime através dele. Se essa expressão é sufocada ou se não é levada em conta, aparecem manifestações psíquicas de carência, tal como o demonstra a experiência médica e mesmo um simples conhecimento habitual dos homens. No nível individual, aparecerão sintomas neuróticos. Quando se trata de indivíduos incapazes de uma neurose, nascerão edificações delirantes coletivas. As manifestações dos arquétipos repousam sobre pré-condicionamentos instintivos e nada têm a ver com a razão. Além de não serem fundadas racionalmente, não podem ser afastadas por uma argumentação racional. Foram e são desde sempre partes da imagem do mundo, representações coletivas, tal como Lévi-Brou acertadamente as chamou. O eu e sua vontade desempenham certamente um grande papel, mas, num alto grau e de um modo que lhe é geralmente inconsciente, o que o eu quer é contrabalanceado pela autonomia e luminosidade dos processos arquetípicos. A consideração efetiva destes constitui a essência da religião, na medida que esta é passível de uma aproximação psicológica.